Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao MegaCons. Hoje é o MegaCons de número 181. O tema de hoje é Para-História. E para falar um pouco, debater com a gente sobre esse tema muito importante para o nosso autoconhecimento, para quem está estudando a seriexologia, a gente convidou a professora Milena Mascarenhas, pesquisadora da Consecutivos, que vai explicar para a gente o que é a para-história, principalmente o que é a autopesquisa para-historiográfica, né? E depois a gente vai poder conversar e tirar as dúvidas à vontade. Professora Milena, obrigado, então, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço pela oportunidade de falar, né, sobre essa especialidade. Uma boa tarde aí para todos que estão presentes. Então, né, a ideia, como o Eduardo colocou, né, aqui no grupo, é a gente debater, né, essa especialidade. Então, eu conto com vocês aí para trazerem não só perguntas, mas também respostas, né, sobre algumas questões que a gente ainda tem, né, de questionamento relacionado a essa especialidade. Falando um pouco do meu histórico, eu sou formada em História, né, tenho uma trajetória acadêmica relacionada com a historiografia, e dentro da Conscienciologia, desde 2006, no ano que eu vim morar aqui em Foz do Iguaçu, eu venho me dedicando a refletir sobre essa especialidade, né? E então, assim, eu tenho de 2006, né, para cá são alguns anos, né, pensando, refletindo, e mais especificamente no último ano, né, eu venho tentando fechar, né, aí os fundamentos da parahistoriografia num livro que eu estou desenvolvendo, né? E aí é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar uma especialidade que para a gente já está assim, mais assentada do ponto de vista conceitual, quando a gente começa a escrever, né, começam a surgir as dúvidas, a gente vai vendo que tem lacunas, e para organizar, né, um processo de argumentação, enfim, a cabeça vai esquentando, né? E é muito interessante, porque é dessa forma que a gente vai desenvolvendo a ciência, né, a especialidade. No paper que foi compartilhado com vocês, que o Eduardo aí ajudou a compor, ele tem uma primeira definição, assim, do que é a para-história, que o professor Valdo trouxe, e no segundo momento tem ali o verbete, que eu desenvolvi sobre autopesquisa para-historiográfica, e numa terceira parte tem um verbete, né, no DAC, que o professor Valdo ele faz um cotejo dos celtas com a CCCI. Tá? Então, são três aí momentos que dá para a gente discutir, que dá para a gente debater, né? Então, assim, para o professor Valdo, quando ele traz a definição de para-história, ele fala, né, que é a conscienciologia aplicada aos estudos, né, ao estudo da história da consciência e do cosmos, além da autobiografia da consciência, dessa vida e da história humana, de modo multidimensional, através da extrafisicologia, das retrocognições, da projetabilidade. Então, aqui, na própria definição, ele já traz as metodologias de estudo para historiográfico, né, que precisa aí de um parapsiquismo para a gente desenvolver. Outra questão que a gente pode problematizar é a questão da para-história, que algumas pessoas falam ou têm a concepção de que a para-história é a história extrafísica apenas da consciência, né? E não é a definição que eu trabalho. No meu ponto de vista, a para-história é multidimensional, ou seja, ela abrange a dimensão intrafísica e extrafísica. Até onde eu compreendo, né, a história do cosmos, um pouco antes, né, da gente iniciar aqui, o Guilherme lembrou do Big Bang, né, o Big Bang, assim, um fenômeno que, por hipótese, teria iniciado o universo. Neste momento, quando é criado, né, a matéria, a energia, o tempo, enfim, essas variáveis, eu penso que a gente já pode considerar o processo da para-história, daí eu estou fazendo um recorte aqui no universo, né? A gente já pode pensar nessa história multidimensional, contemplando essas duas dimensões.
Então, eu não sei se existe uma história somente extrafísica, ou assim como não existe uma história somente intrafísica, né? Existe essa correlação multidimensional. E também do ponto de vista autopesquisístico, eu trabalho muito, principalmente na Consecutivos, e a própria Consecutivos, ela visa desenvolver a autopesquisa, visando a autoconscientização, né, da lucidez multiexistencial, usando a Para-História como ferramenta de autopesquisa. Esse foi o objetivo de desenvolver o verbete Autopesquisa Para-Historiográfica, que é como que a gente faz essa pesquisa. E nesse verbete, eu destrincho um pouco algumas variáveis que dá para a gente pensar para extrair mais informações da nossa história a partir do estudo da historiografia. Tá? Então, eu acho que é isso, né? Eu falei aí uns 5 minutinhos, como o Eduardo me pediu, eu passo, então, a questão para vocês, o que vocês têm de questionamento, de sugestões, de perguntas, que vocês queiram compartilhar aqui. Ok, Milena. Pessoal, então, quem quiser comentar, quem quiser fazer pergunta, pode colocar o nome no chat, eu vou organizar uma fila, uma pequena fila, né? Agora, eu queria começar aqui, Milena, perguntando o seguinte, é claro, né? A gente sabe que isso é importante para a gente, mas fala um pouco da importância de estudar a para-história, né? E principalmente a para-história pessoal, da seriexologia pessoal, onde que isso entra na nossa autopesquisa conscienciológica? Uhum. Tem vários elementos, né? Que você está perguntando o porquê, né? Por que ela é importante de ser estudada? Tem vários elementos. Um é a questão da nossa condição de intermissivista, né? Se você reconhece ser intermissivista, algumas perguntas podem ser elaboradas. Por exemplo, o que eu fiz no passado que me gabaritou a entrar num curso intermissivo? Essa é uma pergunta que faz com que a gente se reporte ao passado. A segunda pergunta é: qual o conteúdo da minha programação existencial? Aquilo que eu vim fazer aqui, que é a questão da proexis, ela é, e aí a gente pode ver aquele verbete, né, cláusula pétrea, tem ali as cláusulas, né, para a gente pensar na questão da proexis pessoal, é baseado na nossa para-história, né? Em determinados comprometimentos, as interprisões que a gente provocou no passado, que faz com que a gente elabore determinadas cláusulas para essa vida executar, né? Então, aí eu já falei duas, né? E a outra questão que eu vejo na autopesquisa, né, para historiográfica, é pensar nos contextos. Então, a consciência, ela não ressoma numa mesologia de uma maneira assim, no vácuo, né? Ela sempre nasce num determinado contexto. E o que eu quero dizer com contexto? Contexto significa uma geografia e um tempo. E esses dois fatores vão determinar, ou pelo menos assim, vai ter assim um grande percentual de influência na construção de quem a gente é, na construção da consciência. E aí, quando eu penso na Milena hoje, a pergunta é: onde que a Milena esteve no passado, em quais contextos, em quais geografia e cronologia, vamos pensar na cronêmica e prosêmica, que fez com que eu desenvolvesse determinados atributos, determinado temperamento, uma determinada paragenética. Então, a investigação do passado me dá subsídio para eu entender quem eu sou, né? Quem eu sou, por que eu sou dessa forma, por que eu funciono desse jeito. E, ao mesmo tempo, que também tem um outro verbete que eu escrevi, que é chamado de historicidade serexológica, que é o raciocínio de você pensar no passado, presente e futuro. Você conseguir fazer desenvolver esse raciocínio, porque quem estuda o passado acaba criando esse raciocínio prospectivo.
Muitos dos adivinhos do passado, né, as profecias, eram realizadas por pessoas que conheciam muito o passado. Se você conhece regularidades, padrões, você consegue inferir aquilo que vai acontecer. Então, a ferramenta historiográfica, ela nos ajuda muito a pensar na questão prospectiva. E aí, um exemplo que a gente pode dar é a pré-intermissiologia. A pré-intermissiologia é isso, é você pensar num trabalho que virá. Então, assim, bom, como que eu penso naquilo que eu vou fazer? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para pensar em futuros resgates? Que resgate é esse? Que líderes são esses que eu vou resgatar? Em que holopensene? Então, veja que a ferramenta da Parhistória, ela não é você olhar para o passado e ficar no passado. E sim, você olha para o passado, usa como ferramenta de autoaperfeiçoamento e pensa naquilo que você tem que fazer. E também tem a questão que aí pode entrar na questão dos celtas também ali que o Valdo fala, né? Na questão do público-alvo interassistencial. Então, quem é que a gente atende hoje? Muitos dos nossos atendimentos acontecem com os nossos ex-colegas. Né? E aí, que ex-colegas são esses? Eles participaram, né, em determinados grupos no passado e que eu fiz parte, né? Em que contexto? Em que etnia? Em que geografia? Em que período? Como é que acontecia? Isso vai, quando eu tenho esse conhecimento cognitivo, me ajuda no processo interassistencial, porque eu vou entender as demandas extrafísicas que estão chegando a partir desses conhecimentos. Eu não sei se ficou claro, né? Mas aí eu conhecendo a parte cognitivamente um determinado período, me dá mais gabarito para eu fazer assistência para esse grupo que vai chegar. Eu vou ter mais rapport pensênico, holopensênico, né? E aí, né, Milena, assim, você conhecendo a sua para-história, você talvez consiga fazer essa mudança de bloco, né? Vamos supor que você vai assistir agora um grupo na próxima intermissão. O domínio da sua história, da sua para-história, vai permitir você entrar no grupo, mas não entrar como Milena mais, né? Nem como Eduardo. Você vai entrar baseado naquela sua para-história que você tem com aquele pessoal, né? Então tem vários capítulos por trás disso. Se você não conhecer, você perde ali uma ferramenta importante na hora, né? Uhum. E me aconteceu uma situação interessante, Eduardo, que eu estava pesquisando um determinado grupo, né? E, eu fui fazer uma viagem e me encontrei extrafisicamente com esse grupo, né? E eu conto assim que foi o maior assim impacto que eu tive parapsíquico, né? Porque quando eu entrei no saguão, né, na recepção, era um museu, quando eu não estava esperando, né? Quando eu entrei nesse museu, na recepção, todas as consegues que estavam ali estavam me reverenciando. E aí a partir da reação que eles tiveram comigo, eu percebi quem eu era para aquele grupo. Na hora, eu comprei um souvenir, que era um anel, né, com a característica da cultura, coloquei, porque eu disse assim, eu vou entrar, vou fazer o rapport para esse grupo, né? E assim, eu estava preparada do ponto de vista cognitivo. Eu já tinha lido, eu já sabia da cultura, eu já sabia quem eles eram, sabia qual era o holopensene predominante. Uma coisa é você saber cognitivamente. Naquele momento que eu entrei no saguão e eu não esperava aquilo e eu vi a reação deles, ali eu entendi, né, o meu papel nessa interassistência, né? Então, assim, eu pensei assim, bom, se eu fui isso no passado, como que eu vou fazer o processo da atualização? Né? Da atualização, da TARES, olha, agora sim, eu sou a Milena, né? Não sou mais essa, e você faz essa... enfim, né? Você faz essa atualização com o teu grupo ali.
e ao mesmo tempo você está fazendo aquela assistência necessária, porque era um grupo que, a priori, estava ali há 4.000 anos, né? E você tem esse para-impacto. Então, veja como é interessante, né? Porque esse grupo, por exemplo, ele já vinha aparecendo para mim antes, de uma maneira a conta-gotas, assim, já estava aparecendo, aí fez com que eu pesquisasse, fui atrás da história, fui entender melhor, até que aquilo deu vazão, né? Aquilo ali foi a gota d'água, né, naquilo que estava pingando, né, extrafisicamente já. Uma outra coisa também interessante da autopesquisa é que alguns alunos, né, eles têm dúvidas em relação assim, qual período pesquisar, como iniciar uma pesquisa para historiográfica. Uma sugestão é você pensar na demanda extrafísica, né? O que às vezes estão sinalizando extrafisicamente para você investir mais naquele período, né? Eu falo porque funcionou comigo, né? Eu estava indo para uma linha assim, mais para uma história recente, e os amparadores sinalizando para outro lado, né? E quando eu me dei conta, né, de que eu tinha que entrar nessa pesquisa, as coisas se abriram, né, muito mais. Então, às vezes, não é o que a gente quer estudar, mas é aquilo que está demandando do ponto de vista extrafísico, aquilo que é prioritário, aquilo que vai mexer num traço seu, né, que é prioritário ser mexido, né, que às vezes é um trafar, um holopensene, que você está se ligando àquele grupo, é o paradoxo da assistência, né? Às vezes é um trafar que te liga a esses assistidos e acessando você se dá conta e você consegue fazer, né, uma reciclagem dentro desse resgate. Mas é isso. Se eu falar demais, você me corta, Eduardo. Não, tá ótimo. Eu tenho uma pergunta, até assim, das coisas que eu tenho percebido quando eu faço as minhas pesquisas, né? Se você observa, Milena, algumas áreas da para-história pessoal em que você não deve entrar naquele momento. Eu digo pelo seguinte, às vezes eu estou pesquisando da minha vida e estou vendo, e aí você vai, até quando você pega os livros, ou quando até está na internet, que é mais fácil, você vai passando de ponto para ponto, né? Então, você vai numa personalidade, entra em outra, aí vê um contexto, vê um capítulo da história que você sente que tem relação com você. Tem momentos em que você chega assim, não, nisso eu não devo entrar agora, porque já aconteceu comigo, eu queria saber qual é a orientação sobre isso. Uhum. Eu dei esse exemplo da sinalização para a pessoa entrar, né? Quando ela recebe os inputs para realmente abarcar aí a pesquisa, né? Agora, outras variáveis que a gente pode pensar para não entrar na pesquisa é se aquilo não anda, não funciona, né? As coisas não se abrem. Porque quando você está no fluxo, a tendência é aquilo se abrir, né? As sincronicidades acontecem, você acha fonte, você acha pessoas que falam sobre aquilo, né? Aquilo funciona, fica mais claro. Quando a coisa está dando para trás, né, aquilo não está sendo produtivo, talvez seja o caso de você deixar a pesquisa de lado, né? Outra questão, que é uma dica que a gente dá na escola, é começar com temas mais homeostáticos, né, com personalidades mais positivas, se a pessoa está começando, né, nessa pesquisa, personalidades mais recentes, contextos mais recentes, porque você tem mais material, né? Mas veja, isso tudo eu estou falando, mas o que aconteceu comigo foi ao contrário, eu fui lá para a antiguidade, né? Fui num período que o Holopensene ele não era tão positivo, né? Era um Holopensene bélico, era um Holopensene que, para vocês terem ideia, no início da pesquisa, eu achei que eram assediadores, né? Que apareciam comigo. Depois eu fui entender que eram amparadores, porque eles tinham uma expressão muito séria, assim, muito como se fossem, como se eles estivessem bravos comigo, e até eu reconhecer quem era a equipe extrafísica, reconhecer o padrão, reconhecer qual é a energia que eu ia assistir melhor naquele contexto. Mas, assim, o que eu percebi é que houve uma linha de abertura dentro dessa área, né?
Mas o que que é o ideal? O ideal é a pessoa pesquisar, começar a pesquisa, né, em contextos mais positivos. Vamos supor, o que que a gente sabe, né, que a conscienciologia, um grupo de intermissivistas, se envolveu no passado? O que que é, assim, mais ou menos comum? O processo da intelectualidade, do parapsiquismo, da comunicabilidade. É aí essa tríade, né? Dá para a gente começar a investigar que não vai ter erro, né? Quer dizer, no passado, grupos de intelectuais, se você é mais afeito, né, à enciclopédia, à questão da escrita técnica, você tem um viés, né? Ou é da literatura, você tem outro viés. A questão do parapsiquismo, né? O parapsiquismo na história é uma pesquisa interessantíssima, né? A pessoa que gosta, né? Tem aí o livro do João Ricardo Schneider, mas você tem grupos no passado que desenvolveram o parapsiquismo que não necessariamente eram de grupos institucionalizados, né? A questão da comunicabilidade. Então, assim, tem vertentes, né, que dá para a gente ir pegando e investigando. Hoje mesmo eu conversei com uma aluna em que ela está fazendo uma pesquisa sobre a Coreia, né? Então, veja, ela foi investigar a Coreia e aí ela tinha uma área profissional relacionada à economia. Aí, dentro da linha do tempo dela, a gente faz uma associação na pesquisa, porque a dúvida dela era essa, né, Eduardo? Eu entro ou não dentro dessa pesquisa relacionada à Coreia? Porque não tem nada a ver comigo. Ah, mas como assim não tem nada a ver comigo? Não, eu estou pesquisando, eu estou estudando, né, eu estou estudando a linguagem, o alfabeto coreano, eu gosto muito, está se envolvendo com isso. E qual a relação com a profissão dela, que é a economia? O que vocês acham aí, né? A questão da linguagem, do alfabeto, com o número. Então, a gente vai percebendo que, por exemplo, no caso dela, se a gente pensar, por exemplo, na economia, as primeiras formas de registro da humanidade foi para atender uma demanda contábil, né? Então, aí a gente vai fazendo essas extrapolações para pensar nas predileções da pesquisa e vendo que aquilo que, no caso que ela estava relatando, tinha uma linha que estava se abrindo para ela, nova, só que a dúvida dela era, puxa, mas não tem nada a ver comigo, né? Mas o que é aparente, né, o que tem ali uma aparente desconexão, a gente começa a ver que tem total conexão e cria uma hipótese de ter até uma raiz aí passadológica em comum, que é o processo do registro, né, que pode ter iniciado lá no registro contábil, indo para um registro mais oficial, que hoje, no caso, ela atua. E aí, quando ela vai para o estudo da Coreia, ela vai justamente, porque a Coreia criou um alfabeto para justamente ajudar que as pessoas se alfabetizassem, né? Não mais ficassem dependentes de ideogramas, enfim. Então, veja, ela partiu dessa linha, né, de investigação. O que é uma aparente desconexão, a gente começa a ver essas relações. Agora, tem muitas vezes, né? Isso eu observo também, você só sente as repercussões quando entra, não é? Então, quando você está só margeando ali, você não sente nada. Quando você mergulha, aí é que acontece as sincronicidades. Você fala assim, nossa, eu tenho tudo a ver com isso. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ter livro na minha estante que eu comprei há muito tempo e nunca li. Sabe aquele livro que você deixa lá, acha bacana? Fala assim, um dia eu vou ler. Assim, poxa, passou anos e eu nunca li, mas quando eu li, eu senti que eu vi que eu tinha tudo a ver com aquilo eu pensei. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse movimento, né, Milena? A gente tem que ter a iniciativa de entrar para que as repercussões venham a reboque, e não o contrário. E não esperar que os amparadores acendam todas as setas luminosas por aqui, não. Às vezes tem isso acontecendo. Eu queria só passar para a Marina. A Marina tinha uma pergunta para falar, Marina. Olá, boa tarde, Milena. Boa tarde a todos. E aí, Marina, tudo bem? Obrigada pela partilha. A minha questão prende-se com dois momentos.
Primeiro, estou ansiosa por ouvir falar dos celtas, não é? Porque é algo que eu acho que todos nós temos um rapport assim extra. A Milena falou há bocado para percebermos às vezes o que investigar, termos em atenção à população-alvo que estamos extrafisicamente. Mas quando não conseguimos identificar aquilo que fazemos intrafisicamente, as questões do nosso dia-a-dia, profissionais, por vezes até relacionais, podem ser indicadores de um ponto de partida de investigação? Eu não entendi só o início da pergunta, Marina. Espera aí que eu vou pôr mais alto. Não, tá bom? Quando tá bom. A Milena falou que para nós identificarmos a população-alvo, isto é, aqueles a quem devemos o ponto de partida de investigação, para identificarmos um ponto de partida de investigação, olharmos para aqueles que extrafisicamente estamos a assistir, certo? O que é que eu estou a perguntar? Se não conseguimos identificar imediatamente aqueles a quem, qual é o tipo de população, qual é a população-alvo, digamos assim, que estamos a assistir, se as nossas vivências intrafísicas, nomeadamente profissionais, relacionais, podem servir de ponto de partida para uma investigação sobre o nosso passado, não é? Como vocês dizem, sobre o passado. Sim, só assim, a questão de como iniciar uma pesquisa, tem N formas de você iniciar uma pesquisa, tá? Uhum. Tem a partir do público-alvo interassistencial, essa é um. Tem a partir de um evento extrafísico, é outro. Tem a partir de um fenômeno parapsíquico que você teve, uma clareaudiência, uma clarividência, um nome que surgiu. Às vezes você está lá na TENEPS, vem um nome. Puxa, aquele nome gera uma pesquisa, assim, fantástica, né? Você pode partir do estudo da tua configuração atual. Pode começar uma pesquisa, como o Eduardo falou, a partir de um livro de interesse, né? Então, assim, para dar o start na pesquisa, tem N formas. Eu acho que não existe uma, né? E a questão da configuração da vida atual é um elemento importantíssimo, né? Então, por exemplo, na escola de personalidade consecutiva, no primeiro módulo, basicamente, a gente faz o levantamento da configuração da vida da pessoa. Desde o estudo da onomástica, a onomástica parece bobagem, mas, assim, 90% dos casos que eu pego, assim, o Guilherme e eu, a gente faz assessoria de Mater Pensene, tem relação Mater Pensene com nome, né? Hoje, né, a gente atendeu uma pessoa que o nome tinha total relação com o que ela estava trazendo da pesquisa relacionada à linha parahistoriográfica dela, né? Então, o nome é um elemento de investigação, a escolha profissional. Veja, a faculdade, por exemplo, que a gente escolhe. Às vezes a pessoa banaliza, mas eu escolhi essa faculdade, eu era adolescente. Sim, mas a adolescência é o nosso porão, né? Normalmente é ali que a gente faz, ou comete, né, os mimetismos. E aí, nessa questão dos mimetismos, né, de você fazer as repetições, é que você tem a essência de quem você é, digamos assim, entendeu? Porque você faz aquilo com muita naturalidade, você optou por aquela área, né? Por quê? Porque depois que a gente está mais maduro, principalmente depois que a gente conhece a Conscienciologia, aí beleza, a gente pensa, puxa, por que eu não fui lá para a área da saúde, né? Enfim, mas aquela tua primeira escolha diz muito sobre você, né? É a tua predileção, é onde você teve mais rapport, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu só fiz essa faculdade, nem trabalho com isso, mas você completou? Como é que você fica 4 anos, né, fazendo uma faculdade e diz que não tem relação com aquela faculdade? Alguma coisa você tem relação. Então, veja, a escolha profissional, a formação, onde você optou em trabalhar, por que você está trabalhando numa determinada área e não em outra. Isso tudo são indícios, né? Mostram, porque a gente pode pensar o seguinte, o presente é uma cápsula, é uma pílula do nosso passado.
né? É como se o passado tivesse compactado aqui no tempo presente. E um outro raciocínio é o próprio processo kármico, a lei de ação e reação, né? O que acontece é reflexo das nossas ações do passado, né? Então, o passado ele não passou, ele está aqui, ele está atuando, né? Quando eu tenho contato com vocês, isso daqui é porque eu já conheci vocês no passado, já tive contato, a gente já teve relação, porque o que nos une hoje na conscienciologia é algo que no passado, provavelmente, né, a gente já esbarrou de alguma forma, né? Para o bem ou para o mal. Então, assim, outra questão são os indícios da mesologia. A mesologia dá muita informação. O holopensene mesológico, por que renasceu ali? Por que aquela política é daquela forma? Estudar as tradições do lugar onde a gente renasceu e fazer um cotejo com os nossos traços. O que a gente tem em comum com aquele holopensene mesológico? Se é muito tradicionalista, se é muito avançado, se é intelectual, se é... Enfim, estudar a mesologia ajuda também a ter muitas ideias. E não é à toa que a gente renasce numa mesologia, né? O que nos atraiu? Outra questão, configuração familiar. Gente, é muito rica, né, estudar a família. Eu fico assim, até hoje eu fico surpresa com algumas informações que eu tenho da minha família e aquilo vai compondo, né, o meu puzzle, as minhas hipóteses que eu tenho, né, relacionada ao meu passado. Então, a família é um núcleo, né, importante de ser estudado. Mater pensene, megatrafor, megatrafar, estudar essas variáveis, não só nossas, mas da nossa família. Vocês já pensaram em estudar o mater pensene da mãe? Pegar a mãe da gente? Não, senta aí, vamos fazer o teu mater pensene, vamos identificar, né? Porque a mãe é a peça-chave, né, dentro da questão ressomática. Então, que personalidade é essa? Colocar uma lupa, né, nessa consciência. Então, Marina, para iniciar uma pesquisa, olha como você tem inputs, né? Às vezes não é por uma área, não vai abrir por outra. Aqui eu trouxe o meu exemplo de como que eu iniciei a minha pesquisa, né? Mas tem N exemplos e possibilidades de pesquisa para-historiográfica. Posso só fazer mais uma pergunta? Por favor. Posso? Sim, obrigada. A mim está-me a acontecer, aparecem diferentes clusters, não é só um. Por exemplo, a profissão eu vou para a Escócia, mas depois estou a ir para Israel. Tudo isso, né, leva-nos ao nosso passado, eu sei. Como é que tu depois integras estes diferentes clusters? Porque parece que estão desconectados e não estão, né? Isto estou só a falar pelo viés profissional, nem trouxe a família, nem outros grupos, só por aqui já estou com diferentes, né? Neste momento estou num projeto em que começou com Irlanda, Escócia, Alemanha, Suíça, já está com Holanda, Bélgica, Israel, quer dizer, está a ampliar. Como é que isto... Estou a falar de um projeto profissional, em que estamos a fazer um projeto europeu. Como é que isto pode ser integrado? Uma das áreas que a gente pode pensar, assim, tem várias ferramentas de organização de autopesquisa serexológica e para-historiográfica, tá? Tem vários instrumentos para isso. Um dos instrumentos, que especialmente eu trabalho na assessoria de para-história, é a de linha do tempo, timeline, né? Para-historiográfico, onde a gente pega, por exemplo, essas diferentes áreas e coloca no espaço e tempo organizado, né, de maneira horizontal. Então, você pega, né, a profissão, por exemplo, e você vai colocando nessa linha do tempo, né, você vai organizando. Ali te dá uma cosmovisão, né, de uma maneira sintética, você consegue visualizar várias informações, né, e você consegue agregar, você consegue colocar outras informações, enfim, essa é uma ferramenta, né. E tem outras ferramentas que a gente utiliza em Excel, que daí depende das variáveis que você for utilizar, né?
Mas você falando, Marina, me reporta muito a questão do multiculturalismo, né? A questão da União Europeia, os múltiplas línguas, né? Então, talvez, quando tem essa diversidade, né, de países, culturas, línguas, você ir para pegar um tema e puxar, né? Por exemplo, o que o multiculturalismo pode te dar ideia relacionada ao passado? Quais grupos no passado desenvolveram esse processo multicultural, né, multilinguístico, enfim. Porque daí você começa a raciocinar, você não fica tão dispersa, né? Você pega um tema macro e começa a ver no passado quais grupos desempenhavam esse tipo de função. Você pode pensar em papéis, né? Em atribuições, né? Então, vamos pensar, sei lá, navegadores, né? Navegadores tinham essa capacidade, né, de você, por exemplo, ir viajar, conhecer diferentes culturas, ter uma flexibilidade linguística, cultural, étnica. Você vai pegando esses grandes grupos e vendo no passado quem que tinha essa característica. Obrigada. Imagina. Ok, Clô. Gente, quem tiver mais sugestão também para a Marina, fala aí. Posso entrar? Tudo bem, Mi? Tudo, Clô. Tudo Bom bem? ver você. Bom ver te ver também. Vem cá, Milena, uma das grandes... a minha área de pesquisa, eu acho que é bem fácil até da gente tá correlacionando, porque sobre as habilidades inatas. O meu trabalho hoje ele é focado em cima desse tipo de habilidade que eu tenho, porque eu nunca efetivamente estudei isso. Eu fiz 3 faculdades que não tinham nada a ver com o que eu faço em termos de trabalho. Então, eu sempre penso que isso está muito vinculado à coisa assim, de transformar um holopensene de arte num holopensene assistencial. Então, eu sempre trabalho com essa possibilidade. É esse o caminho? Quais são as 3 faculdades que você fez, Clô? Eu fiz turismo inicialmente, depois eu fiz administração, e eu tenho várias formações em cima de administração, e depois eu fiz psicologia. Uhum. E hoje o teu trabalho é essencialmente De interiores, você sabe que eu trabalho só com interiores. só com interiores. Então, assim, como é que essa habilidade inata floresce em uma determinada parte da sua vida e ocupa seu tempo todo? Quando é que uma profissão ela gira, ela é antiga, mas ela floresce de forma a você a transformar, a transmutar isso de um processo para outro. Uhum. Como que você entende isso? Assim, uma questão interessante, né, no teu caso, Clô, é que você fez 3 faculdades e trabalha com uma 4ª, né? Digamos assim, que não tem a formação, né? Que você Tem não... relação, embora durante esse período, eu fiz vários cursos paralelos, né? História da arte, eu fiz vários. Então, fui fazendo cursos paralelos que, de alguma forma, me capacitam, mas eu sei que quando eu começo a trabalhar, eu tenho, assim, na realidade, eu acesso uma equipe que trabalha comigo, assim, muito poderosa disso, sabe? Então, você falando, né, desse teu trabalho, que é inato, enfim, e me parece que é uma linha de abertura que você tem, né? Que você conhece esse conceito, né? Linha de abertura? Não, o que é? É um verbete que o professor Valdo escreveu, é quando a pessoa, ela naquela área, ela tem uma abertura, né? As coisas, enfim, é onde funciona, onde dá certo, onde ela, né, é reconhecida, e aí demonstra que você tem, provavelmente, né, por hipótese, uma trajetória dentro daquela área, que faz com que nessa vida você seja reconhecida, demandada,
e que você seja boa, né? Porque não basta ser reconhecida e demandada. Lógico, você é boa, por isso que é reconhecida e demandada, né? E então essa linha de abertura, ela é uma variável para você pensar, tá? A outra é pensando o seguinte, bom, onde que no passado a Chloe estava que nessa vida veio com essa característica? É essa a tua pergunta, né? Qual a tua trajetória passadológica? Aí onde que eu iria investigar, né, Chloe? Eu faria as seguintes perguntas. Quem no passado estudava e, porque você estudou, né? Você fez turismo, administração, psicologia. Quem no passado tinha oportunidade de estudar diferentes áreas e se dedicar a interiores? Entende? Então, aí vamos por exclusão, né? É artesão? Acho que não, né? Clô? Algumas hipóteses que foi o professor Valdo mesmo que falou para mim. Ele Ah, mesmo me disse, entendeu? Mas foi da onde, assim, isso me alavancou de alguma forma, porque eu mesmo achava, assim, inicialmente, cara, isso é muito fútil, esse negócio de ficar, né? Eu estou em outra, né? E aí ele me contou uma série de coisas acerca disso. Mas ele disse que eu fui como que é? Um construtor, um arquiteto construtor, lá dos remotos tempos dos idos. Então, e que na medida que eu comecei a elaborar os serenários da Aracê, que eu comecei a trabalhar com os interiores da Aracê, eu recuperei cons que me possibilitou estar fazendo todo esse trabalho que eu venho fazendo, entendeu? Então, eu acessei uma equipe que eu participei dos Jardins da Babilônia, para você ver como uma coisa antiga, que cheguei até aqui, e que eu vim com uma função específica dentro desse grupo que eu estou hoje, da Conscienciologia, para desenvolver um determinado trabalho, isso tinha uma função, isso foi o que o professor Waldo me disse. Ele falou, Cloba, vai pesquisar, né? Vai pesquisar. Então, eu sempre tenho, assim, eu comecei a pesquisar desde aquela... Quem foram esses construtores bom, que conseguiram ficar na história, tem algum material sobre eles, né? E quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, eu não estou sentindo nenhuma sintonia com isso, mas eu sempre trabalho com essa hipótese que ele me passou, que não foi gratuita. Aliás, ele falou que eu esperei muito tempo para você chegar aqui. é interessante. Agora, você falou uma coisa, Clô, que eu acho que é interessante a gente pensar, que quando a gente começa a investigar, assim, o nosso passado, a querer, né, conhecer mais, a gente tem uma tendência a criar determinados juízos de valor, né? Sim. Quando você falou, isso parece fútil, e tem várias profissões hoje que a pessoa acha que, se eu não estou na área da saúde, né, principalmente quem começa, né, conhece a conscienciologia, começa a se questionar sobre as suas escolhas, enfim. E aí perde a oportunidade, se a pessoa entra, né, nesse viés, perde a oportunidade de extrair mais informações sobre as escolhas, né? O que levou ela a fazer, porque é a compreensão disso que vai fazer com que ela crie as necessárias reciclagens dentro da sua área, né? Foi naquela ocasião que a gente estava fazendo o baile, a noite de gala mnemônica, né? Eu Sim. comecei a trabalhar muito eu peguei como parâmetro Versalhes, peguei eles 14, aquilo mexia que fazia assim de noite, era rebordosa, sabe? Era uma doidura, foi uma doidura. Aí ele falou assim para mim, olha, eu vou te falar, nesses corredores aqui tem gente há um mês te esperando. Eu falei, o quê? Eu falei, nem me fale isso, professor. Ele falou, pois tem. Uhum. É muito louco, né? Porque essas informações todas vêm e a gente, para ir, sabe, e degustando isso aos poucos, é bem complicado, né? Mas, enfim.
Mais uma pesquisa. Sim, mas assim, essa questão, né, da gente olhar, né, com esse olhar, assim, de querer atribuir um valor, né, às nossas escolhas, né, isso é bom, isso é ruim, isso é... Ao invés da pessoa fazer esse raciocínio, é ela pensar no passado, o que fez com que ela criasse essas determinadas características. Porque é a partir dali que a gente vai ter a força necessária, né, no processo interassistencial, que é isso que você está falando, né, que é uma linha que você entra, que você tem rapport com a equipe extrafísica, que você consegue entrar numa interlocução, né, que você tem força, que você tem mando de campo. São todos elementos que a gente só consegue quando você tem uma história dentro daquela área. E eu acho que essa linha de abertura que você fala é exatamente, cada um dentro de uma profissão, ou cada um dentro de uma área, eu acho que isso representa bem a hora que você trabalhou tanto em alguma coisa, que você usa isso como uma ferramenta assistencial, entendeu? Você usa aquilo para fazer assistência mesmo. É isso que eu ia falar. O ideal seria o quê? Que você aumentasse a consciência disso e avaliasse aonde que você pode aplicar aquela característica, aquele trafor de uma maneira prioritária do ponto de vista interassistencial, né? E não ficar na automimese, né, daquela... Eu tenho muita consciência disso. Muito bom. Obrigada aí pelo teu case, Clô. Obrigada. É um bom exemplo. Obrigada a você. Eu acho que é a coisa do inato, porque as pessoas não valorizam tanto, né? Mas o inato é muito importante. Eu acho que, como você falou para a Marina, tem N formas de você pesquisar. Mas se você olhar para dentro de você, você consegue cavar qual é a tua tendência. E daí você começar essa pesquisa, né? É aquilo que vem na consciência, que está lá. Exatamente. Tem mais perguntas? Tem pergunta do Tiago, mas antes eu queria só aproveitar isso que a Clô falou e te perguntar o seguinte. Eu fiquei pensando, essa ideia da linha de abertura é muito interessante, né? Você relaciona isso com a vida crítica ou com algum outro momento na sua para-história? Onde que está essa linha de abertura na sua para-história? De onde veio ela? É uma pergunta muito boa, Eduardo. Essa é uma pergunta... É para mim ou para a Milena? Eu não entendi. É para a Milena, mas qualquer um que souber pode falar também. Tá, fala, Milena. O que a gente... vamos oferecer alguma coisa, se alguém tiver essa resposta aí. Posso botar um ingrediente aí? Oi, Nelson, fala aí. Oi, tudo bom? Assim, no caso, assim, a gente fala muito em empreendedorismo, né? Ainda há pouco tu falou nas navegações, nos navegadores. Quando a gente pensa nos navegadores, a gente pensa em que eles eram empreendedores, né? E uma mercadoria que existia muito era o escravo, né? Quando a gente olha lá na história do islamismo, eles puxaram muito da escravidão dos negros, né? Dos pretos. Então, eu queria, nessa pergunta do Eduardo, aí, dessa linha de abertura, pensar assim, quem é que no século XIX, que era um abolicionista, que no passado não fez todo esse trajeto de escravo para lá, escravo para cá? Porque essa é uma linha de abertura para te enxergar o que tu fez no passado como empreendedor, por falta de ética, né? Então, eu queria que tu fizesse uma linha disso, do empreendedorismo, dos navegadores, mas que hoje tem muitos que estão na CCCI, porque um empreendedor era um cara descolado, inteligente, mas um pouco falta de ética, né? E nessa época agora ele está mais quieto, talvez o próprio abolicionista do século XIX sejam pessoas desse naipe. O que tu acha disso? Mas puxando essa coisa do Eduardo aí da linha de abertura. É uma boa questão, Nelson, mas antes eu vou só puxar o que o Eduardo trouxe, a questão da retrovida crítica com a linha de abertura, né? A retrovida crítica é aquela vida que a gente deu assim, iniciou, né? Ou começou a fazer a virada, né? Evolutiva, assim, que a gente começou a se insinuar numa trajetória que, por hipótese, nos levaria a um curso intermissível. Eu acho que é isso, né, Eduardo? E aí, eu vou deixar essa questão, eu já vou terminar ela, tá?
Então, esse é o conceito de retrovida crítica. Aí, pegando a questão do Nelson. Nelson, o que a gente costuma fazer? A gente cria uma linha do tempo para historiográfica, procurando fazer um exercício do que cada um fez no passado, de positivo e negativo, dentro da sua área. Tá? Então, vou me colocar como cobaia. Eu sou formada em História, né? Fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo na área da historiografia. Então, assim, o meu comprometimento com essa ciência não é pouco, né? Foram anos de pesquisa dentro dessa área. Então, o que eu penso? Puxa, não é só dessa vida. Eu não ia me dedicar tanto a essa especialidade se eu não tivesse algum pé no passado relacionado a isso, né? Aí, bom, se eu trabalhei com a história no passado, como que eu posso pensar em termos de aspectos positivos e negativos que eu devo ter desempenhado no passado, para hoje eu recompor dentro dessa área? Porque o que eu faço dentro da história? Eu registro determinadas memórias, né? Basicamente é isso que o historiador faz, né? Ele pega fatos, ele pega dados, ele reflete, ele pensa, ele raciocina em cima daquele objeto, ele cria uma interpretação e ele registra. O que a pessoa fez no passado para hoje precisar fazer isso? Então, vamos lá, vamos pensar junto, né? Será que eu cometi memoricídio no passado? Eu apaguei registros? Ou eu distorci informação? Ou ocultei fontes? Ou fiz apologia ao agrafismo, né? Ou eu participei de grupos ágrafos que tinha acesso à escrita, mas negou a informação, negou os registros? Então, veja, eu não estou dizendo que eu não tenha cometido outros erros, tá? Eu estou pegando a linha, assim, da historiografia, o que seriam os possíveis erros que eu poderia ter cometido no passado dentro dessa área. Então, eu pego a minha linha e vou criando, pensando na variável da holocarmologia. Porque o holocarmo ajuda a gente a nos organizar, né? Quer dizer, se antes, né, eu cometi... Lembram das fases grupocármicas, né? Interprisão, então eu errei, eu ajudei lá a criar uma máquina, depois entro na fase da vitimização, aonde eu sofro a consequência daquela máquina, entro na recomposição, aquela fase de Sísifo, né? Tudo dá para trás, entro na fase da libertação e recomposição. Quando eu penso nesse ciclo, ajuda a me organizar. Bom, então na minha história eu tenho que ter esse ciclo, né? Se hoje eu estou recompondo dentro de uma área, provavelmente, né, por hipótese, fazendo aí um raciocínio, eu devo ter me comprometido dentro dessa área, né? Aí, Nelson, você trouxe o exemplo do cara que é muito empreendedor, né? Então, eu faria esse mesmo raciocínio, onde no passado o empreendedor estava pensando no bom e no ruim. A gente não pode só pegar ali e colocar coisas ruins, porque senão nós nem estaríamos aqui. A gente tem que pensar que a gente teve uma retrovida crítica, que a gente começou a fazer algo, né, positivo, em que linha, em que contexto? Essas perguntas é que a gente tem que fazer, né? A minha hipótese é que, se a gente pensar aí, né, no espartano, né, nesses amparadores, nesses evoluciólogos, os serenões, me ajuda aí, Eduardo. Eles têm uma certa identidade, eles têm uma certa atuação, um certo reconhecimento dessa linha, né? Quer dizer, bom, o espartano, se hoje ele ajuda ao processo da pacificação, qual é o comprometimento dele no passado? Então, eu crio essas inferências, mas o apelido dele é espartano, né? Então, eu já faço essa inferência. Bom, então, Esparta, guerra, belicosidade, cultura bélica, e
vocês acham que o espartano ele tem uma linha de abertura dentro do processo de pacificação? Então, eu acho que a linha de abertura ela é construída pela consciência a partir de erros e acertos dentro de uma determinada linha. Que eu acho que daí a retrovida crítica pode ser aquele momento da virada, né? Que a pessoa começa né, a se dar conta que ele tem que fazer diferente ali, né? Então, a própria vida crítica... Desculpa, Milena, pode falar. Não, pode falar. Pode falar, Eduardo. Não, eu ia só fazer uma pontuação que a própria vida crítica tem um passado por trás. Ela não apareceu ali, de repente, é um marco pontual. Ela já vem em cima daquilo que você já tinha, né? E você começou ali a recompor, né? Eu faço muita associação, por exemplo, com aquela questão da amizade raríssima, né? A amizade raríssima de hoje é o seu assediador, ou, na verdade, quem você assediava, né? O interassédio do passado. Então, tudo começa, como você está lembrando bem, né? Não existe só uma linha negativa nem a linha positiva. Você vai trabalhando esses dois aspectos, né? E hoje em dia a linha de abertura é composta é um complexo, né? É isso que você está falando. Não sei se é isso que eu entendi bem, né? A linha de abertura ela é composta por aquilo que você errou e por aquilo que você começou a acertar. Não é isso? Está certo? Essa é a minha hipótese, né? Acho que tem muita lógica. Ficou claro, Nelson? Então, é muito legal, gente, assim, pegar a profissão, eu nunca tinha feito isso, né? E aí, para escrever o livro, que eu estou escrevendo um livro sobre fundamentos da parahistoriografia, né? E aí eu comecei a estudar a questão da história, né? E comecei lá com Heródoto, e eu fui vendo que tem uma variável também, por exemplo, que a gente estuda na Consecutivos, que é a variável da retrocenha, né? E eu fui vendo que lá as raízes, né, etimológicas de história tinha a ver até com a minha retrocenha. Eu fui ver que Heródoto, por exemplo, ele escreveu sobre pontes. A minha tese, né, de doutorado é sobre ponte. Então, eu fui fazendo essas conexões. Eu sou o Heródoto? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque quando a gente fala de personalidades, a gente estuda personalidades, é no sentido de pensar nessas personalidades como personalidades-chave, né? Não são personalidades que a gente tem como hipótese, personalidades consecutivas. Essa, sim, é a última para a gente pensar, né? Depois que a gente investigou, né, tem bastante indício, bastante informação, mas essas personalidades-chave dentro da nossa profissão é muito interessante a gente estudar, porque a gente começa a ver o tipo de raciocínio, o tipo de motivação, a forma o olhar, né, que se tinha para determinados objetos de pesquisa. Então, eu ganhei muito em termos de autopesquisa quando eu comecei a estudar a história da historiografia, né? Assim, me trouxe informações muito ricas e que deu assim para aprofundar, né, o porquê que eu tinha determinadas preocupações, anseios, por que eu me dedicava, né, a determinadas temáticas, ajuda muito. Então, uma sugestão, não tem o tema de pesquisa, pega a sua área profissional e estuda a história dela, né? Vocês vão ver que vão ter informações bem ricas, até o porquê, como a gente falou, né, a profissão é uma forma de você recompor dentro daquela área. E mesmo que a profissão seja recente, né, ela sempre tem uma raiz antiga, né? Pode pegar, sei lá, o que é mais recente, computador. Nossa, computador a gente pode ir lá para a América pré-colombiana que você vai ver as primeiras necessidades, né, os quipus lá de você contabilizar, de você computar, né? Você vai pegar viagens para outros planetas, né? Você vai ver raízes, né, nesses viajantes, nesses navegadores. Então, toda profissão ela tem essa raiz, né, que você pode ir lá no passado e dar uma estudada, uma investigada.
Pessoal, quem quiser perguntar, fica à vontade, senão eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu acho que tinha uma pergunta do chat do Tiago. O Tiago saiu. Eu acho que ele caiu. O Tiago saiu. Então, a gente... Mas eu acho que eu isso, tinha já. respondido, né? Eu acho que talvez você tocou Tá, não nela, né? especificamente, Sim. Mas você falou sobre a mãe, né? E sobre o pai, você falei. falou da importância, né? O que eu queria perguntar, Milena, se é para a gente discutir também e entrar nesse assunto, qual é a relação que você vê entre para-história pessoal, né? A autopesquisa para-histórica e os megacons? Aonde que os megacons estão nessa história toda, né? Nesse contexto? Vou precisar da tua ajuda, essa é difícil, hein? Eduardo. Mas não é uma pergunta assim de resposta simples. É para a gente pensar nisso, né? Aonde que os megacons estão aí dentro? Como que eles ajudam a gente? Como é que eles apareceram dentro desse contexto para-histórico nosso? Vamos lá, vou precisar de ajuda de vocês. A gente pode pensar hoje, né, Eduardo, a questão de como a para-história ela pode ajudar a gente a recuperar, né, esses megacons. Um ponto assim que eu estava pensando é a questão de que talvez assim seja a primeira vez, né, na história humana que a gente pensa na história de uma maneira multidimensional. Porque assim, vamos lá, pode ser... O que a Mabel? A Mabel me ajudou aqui, vamos ver. Acho que os megacons apareceram no curso intermissivo para nós. Muito bom, Mabel. Uhum. Assim, porque eu estava pensando, Eduardo, eu não sei se eu estou muito assim, muito imersa, né, na especialidade, e até queria a ajuda de vocês. Porque assim, para psiquismo, as raízes são antigas, né? A questão da holocarmalidade, as raízes são antigas, né? A Índia, a China, né? A questão... Essas culturas já falam do processo holocármico, falam em múltiplas vidas, isso é muito tranquilo, né, de se falar. Agora, a questão da para-história, que é essa paracronologia, eu não sei, claro que também tem culturas antigas que pensaram e pensam nessa paracronologia ou uma cronologia, né? Mas desse modo, como a gente pensa, eu não sei se é a primeira vez que a gente tem essa lucidez, né? De você pensar que a tua vida ela é imbricada num contexto extrafísico a maior, né? Que existe um contexto extrafísico, né, de grande porte ocorrendo, e a gente pode citar, né, a questão da reurbanização, que essa neociência ela surge para atender uma demanda relacionada a essa reurbanização, e que estruturas extrafísicas foram feitas para nos qualificar para isso, entende? Assim, tem uma série de elementos que a gente estuda que eu não sei se isso nos ajuda mais a essa recuperação de cons, né? Eu penso assim, eu vou até puxar o que você falou, concordo, né? Você falou, e a Mabel também pontuou bem lá, os elementos de vivências, experiências, muito deles a gente já tem e já tinha, né? Porque aquela questão do elder, do mega elder, é justamente aquela consciência errada, né? Que ela já passou por muita coisa. Às vezes ela veio da linha do parapsiquismo, às vezes veio da linha da ciência mesmo, da arte, da habilidade, né? Então, os elementos dessa receita já estavam lá. O que o curso intermissivo talvez fez para nós foi fazer a inter-relação entre os nossos trafores. Muitos deles, às vezes, que não iam na direção correta. Então, às vezes, você junta o parapsiquismo, que é um tema central neutro, né? Você pode ter o parapsiquismo místico, até mesmo anticosmoético. Você junta com a intelectualidade, com a própria cosmoética. Quando você pega aquilo, a nata que você tem em cada área, e faz a inter-relação, aquilo que o Valdo falava da mega confluência, né? Mega convergência dos seus trafores dentro de uma linha evolutiva, aí surge aquilo que talvez a gente chama de megacons hoje em dia, né? Que são aquele tipo de traços e de capacidades mais elaboradas dentro da inteligência evolutiva, né? Então,
vamos dizer assim, é como se fosse o diamante já lapidado, né? A matéria-prima a gente tem, porque a gente já passou por muita coisa, né? A própria Claudete falou lá da questão da arte e tudo. A matéria-prima a gente já tem, o que faltava era a lapidação. O curso intermissivo deu essa lapidação e aí surgiram, talvez, esses megacons para a gente. Então, eu acho que realmente o curso intermissivo tem um papel, porém, o papel mais importante agora é nessa vida, né? É como que a gente expressa os megacons na prática. Porque uma coisa é você lá, junto dos seus amigos, evoluciólogos e serenões, né? Tudo favorável, um ambiente com holopensene positivo na Comunex, você expressar megacons. Isso, ok, né? Isso ajuda, isso exercita. Porém, aqui é que vai aparecer aqueles megacons que sobraram, né? Aqueles que são realmente que a gente consegue expressar diante de todo restringimento que a gente tem. Então, eu penso assim, o que eu vejo, né? Estou pensando junto com vocês aí. Mas os megacons, eles foram burilados e construídos ao longo da nossa para-história, e agora é o momento deles aparecerem, né? Vamos dizer assim, é a hora da joia brilhar, né? Tem que ser agora. E a nossa aplicação dos megacons, justamente, talvez vai ser o que vai ajudar a gente nessa Max ProEx. Por exemplo, para escrever a GESCOM, para talvez chegar a escrever a Mega GESCOM. Tudo isso a gente vai ter que lançar mão de tudo que a gente teve e acumulou na nossa para-história por milhões de anos, mas bem direcionado e bem elaborado nessa questão do curso intermissivo para os megacons. Então, estou só pensando junto, né? Não sei o que você acha sobre essa visão de onde que eles entram na nossa para-história. Né? Uhum. Eu estou de acordo, Eduardo. Tanto que tem vários temas, né, que o professor Valdo ele trouxe, que, segundo ele, a gente não trabalhou no curso intermissivo, né? Esse próprio conceito que você trouxe da retrovida crítica, a gente não trabalhou, a retrosenha a gente não trabalhou, né? Então, essas variáveis a gente está pensando e refletindo aqui. Então, dependendo do contexto, né, de como que a pessoa se envolve, né, na questão da ProExis, né, daquilo que ela veio realizar, dependendo desse envolvimento, ela pode fazer até mais, né, do que ela tinha se proposto, ou a lucidez dela tende a ser até melhor do que no curso intermissivo, não sei, né, quem sabe. Eu lembro que o professor Valdo comentava, né, das consciências que vinham nos observar, justamente porque elas tinham essa curiosidade de como que nós tínhamos chegado nessa condição. Né? E às vezes a gente pensa muito assim, que é isso que você falou, né? Lá é mais avançado, lá, mas talvez o mais difícil é chegar neste momento, na vida intrafísica, com tudo que se tem de elementos materiais, né, desde de distrações até o baixo nível de lucidez, chegar aqui nessa condição e conseguir, né, levar a cabo os projetos que a gente se comprometeu no intermissivo, eu penso que é um grande desafio. Né? E olhando, que eu estava comentando, né, do ponto de vista para-historiográfico, né, olhando a história da humanidade, dos diferentes grupos que se reuniram para implantar determinados projetos, eu acho que é a primeira vez, né, que um grupo se reúne sem nenhum campo místico religioso para implantar algo dessa magnitude, né, com essa pretensão. Gente, quando a gente pensa no processo da reurbanização, é uma enorme pretensão nossa. Imagina, pensar que nós somos mini peça dentro desse já é muito grande. Como assim? Eu sou mini peça dentro do processo da reurbanização? Mas é a primeira vez que eu acho que a gente está tendo essa noção de história, né, planetária, assim, do que está acontecendo no planeta, né? Das mudanças planetárias, das configurações e do nosso papel dentro desse contexto. Né? Então, assim, eu acho muito, muito interessante, e isso aumenta muito também a responsabilidade, né? Porque é um trabalho enorme e a gente vê que os amparadores, eles estão empenhados. Eu esses dias até escutei a tua tertúlia, né, sobre surso-consciência,
desse investimento, né, dos amparadores, dos serenões no processo da reurbanização e o quanto eles consideram a conscienciologia como um elemento importante dentro desse processo. E aí, né, qual é o nosso papel? Como que eu entro com a minha especialidade, o Nelson com a dele, né, a Clô com a dela, como que a gente vai compor, né, as nossas especialidades para ajudar dentro desse maximecanismo, né? Eu acho, assim, muito curioso. Veja como a história, ela proporciona isso, né? Eu lembro quando eu estava escrevendo, eu comento que nesse capítulo, especialmente sobre reurbanização, por mais que a gente entre no holopensene das cons réus e da necessidade da reurbanização, você entra nesse holopensene também da serenologia, das consciências livres, dá uma cosmovisão, a gente assim amplia, né, a perspectiva, a abordagem, né? Vejam como a história ela faz isso, né? Você não é para se restringir, muito pelo contrário, é para você ampliar a visão, né? Fazer uma cosmovisão relacionada, né, ao nosso contexto. O Nelson comentou aqui que lembrou do mega paravinco, né? Perfeito. O mega paravinco também é uma variável aí de pesquisa interessante. E para cada um de nós pensar, né? O que no curso intermissivo foi vincado aí, né? Para essa existência. E também tem relação com o passado, né? Porque o mega paravinco, ele não é de graça, né? Ele não é aquela palavra que o evoluciólogo sugere que não tem uma relação com você, né? Ele tem uma relação com você, ele tem relação com o seu passado, porque ele é um elemento que vai fazer sentido para você, né? Todas essas palavras são palavras que reportam ao passado, né? Se a gente pensar, bom, a retrovida crítica, em que contexto, em que época? A retrocenha é uma palavra, o mega paravinco é uma palavra. Então, isso tudo vai nos dando aí elementos, né, pistas, a partir desses rastros, né, que a gente foi deixando no passado, esses vestígios, vai nos dando elementos para pensar. Agora, pessoal, podem falar, tá? Eu vou falando porque eu tenho muitas dúvidas, enquanto alguém não fala, eu vou falando. Eu queria só, isso é uma coisa que falou bem. Desculpa, posso Diga, fazer Marina, vai uma... lá. Desculpem, é Não, que eu depois gosto falo. muito desta matéria, eu gosto muito disto. Relativamente aos celtas, eu estava a ler agora, não tinha tido tempo, porque estive fora, de ler aquele bocadinho que nós estávamos, e que achei interessante fazer fez quase este contraponto, né, de como é que era no passado, clãs, os objetivos, as finalidades, eu achei muito interessante. Só que é uma coisa interessante que eu estava a colocar e surgiu-me agora que estava a ler, por isso posso estar a viajar na maionese, mas é o que me surgiu agora. Nós nos celtas tínhamos diferentes povos, digamos assim, diferentes tipos, né, em diferentes pontos da Europa. Temos os escoceses, temos os... Estava aqui a ver diferentes do Reino Unido, da Cornualha, da Irlanda, da Península Ibérica. Esses diferentes clãs podem estar de alguma forma relacionados agora, estou a fazer uma pergunta, se calhar vai ser uma asneira, mas com as próprias ICs e as diferentes especialidades? Who knows? Então assim, posso estar a tirar, sabe que estava a ver os clãs, os clusters, e a ver os diferentes, não sei, porque cada IC tem um epicom, tem um epicentro, será que está relacionado? Eu não sei, eu estou a perguntar, Milena, se calhar estou a ter uma grande asneira, desculpa. Não, é uma pergunta, né? É uma questão. Agora, eu não sei se necessariamente a gente pode fazer essa relação, né, com as ICs, com as especialidades, né? Porque assim, por que essas várias tribos, elas são denominadas celtas? Elas receberam esse nome em comum, né? Porque elas tinham uma cultura homogênea, né? Eu não sei se a palavra certa é homogênea, mas elas tinham uma cultura em comum, né? Algo que as identificavam, né? Eram grupos
tinha lá, né, o processo clânico, mas as culturas, elas compartilhavam do mesmo sistema cultural, né? E é muito interessante porque nos livros principalmente de arqueologia, né, que fizeram pesquisa de materiais, você vai encontrar a cultura celta de Portugal até lá na Alemanha, uma homogeneidade, né? Um processo assim muito interessante da arte, da forma, da forma cultura funerária, o processo linguístico. Então, você vai encontrar padrões, né? E é isso que faz com que eles recebam essa denominação, né? Essa denominação ela foi dada pelos romanos, né? Os celtas eles não se denominavam assim, mas os romanos foram os primeiros, né, que criaram essa nomenclatura, os chamavam assim justamente porque eles viam esse padrão. E depois os estudiosos, né, os arqueólogos, eles encontraram essa similitude cultural. E eles também criavam, eles tinham muito rechaço entre eles, mas eles também criavam muitas alianças para se proteger. Tanto que eles criaram várias alianças para irem contra, né, o processo romano, enfim. Então, eu não sei, Marina, se dá para fazer essa associação, né? Porque eles eles compartilhavam de muitos sistemas ali culturais. Não sei se tinha tanta discriminação assim. O que daria para a gente pensar em grupos assim, celtas, romanos, aí sim, né? Daria para criar esses grupos que fica... Hoje, assim, eu tenho algumas hipóteses na CCCI, né? De grupos relacionados a isso. Porque quando eu estive na Escócia, e vocês que estudam mais, eu por acaso ainda não tive tempo de me dedicar a isso, mas os clãs matavam-se de uma forma atroz mesmo. Eles, um dos heróis, sabemos que ele foi todo esquadrinhado, né? E entre eles próprios, entre os próprios celtas, não estamos só a falar dos ingleses que vinham, não, já é a posterior, mas mesmo havia ali entre os próprios clãs, havia culturas, eu assim acho que há uma base, mas deviam haver pontos bastante divergentes, pelo poder, eu acredito, mas também, não sei, o que é que haveria mais ali de divergente, eu ainda não tive, mas haviam divergências que eram, penso eu, que estavam na base deste processo. Claro que depois vamos para o locarmo e tudo mais, mas lembro-me de ter visto, né, na parte mais da história, e mesmo aqui, há 2 ou 3 citâneas, a Citânia de Briteiros, que fica em Guimarães, já foi, é celta e é uma citânia de defesa de guerra, mas se for... temos Cerveira, do outro lado em Espanha temos o Monte Santa Tecla e temos uma outra citânia que não tem nada a ver com uma citânia de comerciantes, que está num cume, que não tem o mesmo tipo, nota-se perfeitamente como é de defesa, de belicismo, de guerra, ponto estratégico, a outra fica em cima, entre o mar e o Rio Minho, portanto eram eles que faziam toda essa navegação, e a própria estrutura da citânia é diferente. O número de habitantes que levou aquela citânia, acho que foi cerca de 3.000 a 4.000 já naquela altura. Portanto, há divergências até na própria, e aí vai para a área da Claudete, né, que é a construção, era tudo redondinho, mas havia algumas diferenças que se calhar, não sei, são interessantes estudar, e o objetivo de cada população, se era mais bélica, se era mais mercantil, comerciante, não é? Isso depois reflete-se nas próprias estruturas. Eu apresentei no PAI, no Programa de Aceleração da Erudição, sobre os celtas, e aí eu faço lá uma comparação entre a CCCI e os celtas, né, trazendo desde o processo construtivo até ideológico, né, a questão dos druidas, os bardos, né. Mas assim, uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: por que o professor Valdo criou um verbete de historiografologia, né, Eduardo, o nome, e colocou os celtas? De tantos grupos que ele poderia pensar, por que que ele fez isso? E uma curiosidade é que
eu defendi um verbete no dia 3/3/2012, né, que era sobre arrimo grupocármico. E na defesa desse verbete, apareceram os paraceltas, e o professor Valdo, na verdade, estava escrevendo esse verbete, e ele passa a tertúlia, basicamente respondendo a pergunta dos paraceltas, né? E eu achei muito curioso, porque nessa época eu não tinha me dado conta desse grupo como um grupo não estava na minha linha do tempo. É isso que eu falei para vocês, né? Em 2012, eu nem colocava os celtas como uma hipótese de autopesquisa para historiográfica. E nessa tertúlia, ele ficou lá respondendo a perguntas durante 50 minutos, e eu ali, né, com meu verbete. E a curiosidade dessa data é que o número 3 tem significado celta, né? E aí ele faz essa comparação com a CCCI, né? Então, achei, assim, curioso, e depois a minha autopesquisa, ela foi se desenvolvendo, né, a partir do aparecimento dos paraceltas, né, nesse contexto aí da Cognópolis. Agora, é um elemento para a gente pensar, né? Será que o professor Valdo tinha ali uma raiz? Porque, segundo ele, muitos de nós, né, nós já estivemos, né, dentro desse contexto celta. E, enfim, fica essa pergunta, né? Porque ele poderia ter pensado a China, né? Enfim, mas ele poderia ter pensado Roma, Grécia, mas ele pegou os celtas ali para comparar. Não, só lembrando, né, Marina, não sei se você já viu no livro do Zéfiro, da Mabel, tem um capítulo sobre os celtas, né, a relação do Zéfiro, né? E só lembrar que o próprio Zéfiro, ele é a consciex que orientou lá o Allan Kardec, né? E a ligação deles era dos celtas, né? Então, assim, eu acho que, eu não sei, né, Milena, mas uma outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: talvez não sejam as I6 que sejam definidas por esse tipo de afinidade, mas como é que você vê a CCCI hoje em dia dentro desses clusters, né, como a Marina usou, da para-história? Aonde que ele aparece mais, essas afinidades para-históricas dentro dos trabalhos da CCCI? Porque talvez a IC a gente pode pensar, né, a gente deve pensar em equipim, equipex, e principalmente em especialidade, né? Qual você se junta, talvez pelo trabalho, mais até pela especialidade, mas é claro que tem por trás toda uma linha para-histórica embasando isso, né? Como é que fica isso? Eu acho um tema de pesquisa riquíssimo, né, Eduardo? Porque, às vezes, assim, eu acho que as pessoas, elas escolhem voluntariar mais pelas pessoas do que pela especialidade. É muito difícil você ficar numa IC pela especialidade se você não tem afinidade com as pessoas, né? Então, o vínculo ali interconsciencial, ele é muito evidente, né? E quem tem esse olhar, assim, mais clínico, um olhar, assim, serexológico, consegue identificar nos grupos determinados padrões, né? Você consegue ver, aquele grupo ali, ó, é dos romanos, aquele grupo ali é dos gregos, né? Você consegue de uma maneira, assim, claro que é uma maneira estereotipada, né? Mas válido para iniciar aí uma pesquisa, né? E é interessante, quando a gente começa a se posicionar em alguma pesquisa, assim, você começa a ver os teus inimigos e amigos do passado chegando a partir do teu tema. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar os celtas, e aí eu fiz várias, né, aulas, eu dei aula no PAI, eu defendi verbete, tem verbete sobre os celtas, tem verbete sobre os bardos, e apareciam as pessoas, né, e não raro as mesmas pessoas fazendo os mesmos comentários, as mesmas, digamos assim, retificações do passado, né, querendo justificar determinadas ações do passado, como se fosse necessário, né? Isso é uma outra questão, assim, do passado, é que a gente não pode ter, assim, pudor, né? Tem que entrar num nível de maturidade da gente saber que a gente errou, a gente acertou, e a gente, às vezes, rivalizou no passado, e que essa vida, né, a gente tá todo mundo do mesmo lado, né?
Mas é muito interessante, porque isso é um reflexo, né, do processo que acontece extrafisicamente. Quando a gente se posiciona, tem uma movimentação extrafísica, né? Eu fiquei assustada assim, no início, porque aparecia um consex que eu não entendia muito bem aquele padrão, até a gente se dar conta, né, desse grupo, do Holopensene, é um processo, né? E esses colegas que chegam também, eles evidenciam muito esse passado. Você consegue ver, eles mesmos se denunciam, né, que grupo eles estão. E é legal, porque você começa a pensar nesse processo dos ajustes, né, das reconciliações, dos perdões, se tem alguma questão, né? Outra questão que eu acho interessante dentro dessa parte da desdramatização relacionada ao passado é que, assim, a gente a probabilidade é pouca da gente ter permanecido apenas em um grupo, né? Então, se eu pesquiso celtas, eu tenho que pensar e suspeitar de que eu já estive na condição de romana, digamos assim. Essa alternância de grupos, eu tenho que pensar como possibilidade. Portanto, se colocar numa condição de vítima, não procede, né? Porque essas alternâncias de papéis, de grupos, de etnias, de gênero, de raça, de cor, enfim, elas acontecem o tempo todo, porque é um mecanismo evolutivo, né? Então, sempre suspeitar quando iniciar algum pensamento de vitimização, fazer esse exercício de se colocar do outro lado também. Então, por exemplo, eu basicamente todo o meu doutorado, eu fui pesquisar sobre ponte, que eu escrevi a história da ponte internacional da amizade. E para pesquisar a história da ponte, eu tive que estudar engenharia, arquitetura, aí eu fui entrar lá na área da CLO, e eu me vi estudando, né, sobre transporte, sobre infraestrutura de uma cidade, a importância de pontes, como que as pontes eram feitas. Aí, de repente, eu me vi colocando na tese os diferentes tipos de arcos. Os primeiros arcos, quem construiu foram os romanos. Então, veja, você vai vendo, a partir da sua linha de pesquisa, tem uma raiz antiga e uma raiz que eu fui parar lá nos romanos. Ora, mas se eu pesquiso os celtas, como é que eu vou parar aqui no grupo dos romanos, né? É essa alternância, né, que eu estava comentando. Claro que eu já suspeitava, mas ali ficou muito evidente. E a própria questão, por exemplo, do duplista, que é um outro elemento para a gente pesquisar, né? Colocar lá, né, a lupa no duplista e ver o que vocês têm em comum. As raízes, os interesses, porque às vezes você vai pensar assim, puxa, mas eu sou da história, o meu duplista é da engenharia, não tem nada a ver, a gente não deve ter batido na história. E, de repente, a vida, né, te leva para um determinado tema que você se vê pegando livros lá do duplista, né, da engenharia, para entender melhor o teu objeto de pesquisa. Entende como não banalizar e não descartar a informação, ou ser a priorista, não, isso daqui não é, porque de repente, em algum momento, você vai se deparar e vai achar essas conexões, essas junções, né? Alguém quer falar, pessoal? Beleza? Eu tenho uma questão, então, se ninguém for falar. Eu estava lembrando, Milena, o seguinte, que uma coisa que o Valdo falava muito, e a gente estava até comentando antes de começar, sobre essa coisa da tacritmia, né? Eu lembro num círculo mental somático, que eu acho que era sobre especialidade conscienciológica, né? Autoespecialidade conscienciológica, definição da especialidade, e ele falando assim, que a gente não devia pensar tanto na especialidade da vida, e sim na especialidade do momento. Em que a pergunta era a seguinte, qual é a sua especialidade agora, nesse momento? O que você tem, qual é a sua linha de estudo de especialidade agora? Porque depois pode mudar, você pode ir para outra IC,
você pode começar a escrever uma obra sobre outra coisa, né? Então, você vai mudando, e essa mudança de bloco, justamente essa mudança de bloco é a nossa inteligência de conseguir participar dos holopensenes com rapidez, né? Que a gente estava comentando antes, que isso é característica dos evoluciólogos serenões, né? Eles conseguem mudar de holopensene na taquitimia. A gente demora um monte para mudar muito devagar, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte, às vezes, dentro dessa nossa para-historiografia ou para-historiologia, qual é o elemento que está mais atuante agora, né? Onde que o holofote está? Em que ponto da nossa para-história que a gente está fazendo mais rapport agora, nesse momento? E a gente talvez tenha que ver isso, né? Porque como a gente tem uma para-história grande, como você comentou lá com a Marina, a gente já participou de vários grupos, várias condições. No momento, o que está mais atuante? Então, talvez essa seja uma pergunta bacana para a gente se fazer, né? Uhum. Muito bom, Eduardo. Tem que ver onde é que a pessoa está sendo produtiva, né? Onde ela é mais produtiva. E tem, assim, tem aquela especialidade proexológica, digamos assim, e tem uma especialidade almejada. Também é uma outra variável para se pensar, né? O que a pessoa almeja, mas às vezes, né, não tem uma relação direta ali com ela, mas ela tenta, beleza. E o que é a especialidade de fato dela, né? Eu vou dar um exemplo no meu caso, né? Eu relutei muito com a especialidade da para-história, relutei demais, eu não queria. Eu falo isso até no Mnemocast, que a Michelle me entrevistou, né? Que eu disse, olha, Michelle, eu não queria essa especialidade, porque eu tinha muito receio por ela ser muito abrangente, muito até inatingível para o meu nível evolutivo, né? Na sua totalidade, eu tenho, assim, esboços, eu tenho muitas perguntas e poucas respostas, como que eu vou desenvolver uma especialidade, né? Mas, ao mesmo tempo, você pensa naquilo que você recebeu da vida, né? Se a gente pensar lá no manual da Proexis, o professor Valdo coloca essa variável, né? Analisar os recebimentos. E eu pensava, puxa, mas eu estou tanto tempo dentro dessa área, recebendo tanto dessa área, o que eu posso retribuir dentro dessa especialidade? E procurar, né, ICs que vão fazer a convergência e onde você vai produzir mais também. Porque essa é uma variável, a pessoa tem que estar produzindo, né? Senão é o desperdício aí da cognição, né? O desperdício de trafores. Então, são essas variáveis que eu levei em consideração, né, para desenvolver, né, essa especialidade. No início, por exemplo, eu comecei a desenvolver especialidade na Apex, né, fazendo links, né, com a questão do planejamento da Proexis, das cláusulas proexológicas, que tem total relação. E quando a Consecutivos ela foi fundada, eu vi que tinha aí uma relação direta, né? E, de fato, é uma variável que a gente usa muito no estudo da serexologia, né? É o estudo da para-história. Então, eu penso que nisso, né? Ver o que é prioritário, o que é a sua especialidade, onde que você vai produzir mais, onde que tem um grupo de interesse também, um grupo, né, de pesquisadores que vão otimizar as suas pesquisas, porque não tem preço, né? A gente ter uma equipe intrafísica que te ajuda a pensar nessa especialidade o tempo inteiro. Enfim, pensar nessas variáveis, né? Agora sim, Agora, por exemplo... pode falar, Eduardo. Não, eu ia falar só que, às vezes, você está numa IC, por exemplo, você falou do caso lá da Apex, né? Às vezes, naquele momento, era o prioritário, para Sim, justamente te total. abrir, né? Te abrir depois para a serexologia. Sem aquilo, ficaria sempre uma lacuna. Então, a gente não pode esquecer isso, né? Do degrau e do patamar depois, né? Porque, às vezes, a minha especialidade, sei lá, é evoluciologia. Mas até chegar lá, né? Tem outras prioridades muito importantes e outra coisa, mais inteligentes que a própria evoluciologia no momento, né? Então, a gente... Esse que é difícil da gente acertar o rumo, né, Milena? E tem também a massa crítica, né, Eduardo? Eu vejo, assim, que atualmente eu tenho mais interlocução. Por exemplo, hoje a gente tem assessoria de para-história, que cada aluno que chega ajuda a gente a refletir sobre essa especialidade no contexto da autopesquisa,
né? Então, hoje está mais maduro do ponto de vista institucional, do ponto de vista de massa crítica mesmo, né? E você tem uma IC que te dá respaldo para o desenvolvimento dessa especialidade, né? E agora, exatamente, né? Você tem que ver o que a CCCI está demandando, né? O que é prioritário ali para você desenvolver. Agora é muito bacana, porque... Helena, desculpa, posso só fazer mais uma pergunta? Mas podes acabar, eu faço depois. Ok? Posso fazer mais uma pergunta? Por favor, Marina. Desculpa ter interrompido, Não, na tua imagina. relação com os paraceltas, consegues trazer-nos ou partilhar connosco alguma experiência? Porque deve ter sido interessante neste teu processo até da preparação e do estudo. Como é que, sei lá, se conseguias partilhar alguma coisa que nos possa também ajudar nas nossas relações com as nossas... nas nossas... Não, então, Marina, em 2011, se não me engano, 2011, 2012, assim, começou a surgir na TENEPS algumas consciências, assim, com uma expressão muito brabas. Eram homens com uma expressão muito brabas, e aquilo me assustava, e na época eu assumi a coordenação geral da Apex, né? E aí ficava aquele padrão, eu não entendia muito bem. Eu comecei também acho que foi em 2013, comecei na dinâmica de serexologia. Lá na dinâmica começaram esses padrões a aumentar, aparecer também lá na dinâmica, a partir da clarevidência, né, os campos. Nós fazíamos lá uma dinâmica de vídeo debate, vídeo evocações, assim, né? Não sei como é que era o nome, mas a gente passava vídeos históricos e todo mundo deitava no colchonete. E aí teve um dia que foi passado um vídeo dos celtas. Eu passei muito mal, muito mal. Porque o apriorismo que eu tinha dos celtas, há 10 anos atrás, né, era que os celtas era tipo o Merlin, né? Aquele druida com a barba branca no meio, né, das oliveiras, os carvalhos lá, né, pegando seiva das árvores. Era esse estereótipo que eu tinha. E aí o meu apriorismo dizia, não, isso não tem nada a ver comigo, né? E estudava os celtas de uma maneira assim bem superficial. E como na dinâmica começou a aparecer essas pessoas mais assim hards, né, com holopensene mais pesados, assim, bélicos, nessa dinâmica dos celtas eu passei muito mal, né, eu tive uma enxaqueca terrível, e aí aquilo começou a se intensificar. Aí eu comecei a desconfiar e comecei a me debruçar no estudo, né? O primeiro livro que eu li foi um livro que até foi o professor Valdo que indicou, da editora 70, sobre os celtas. Aí eu comecei a pegar livros de história mesmo dos celtas, não a parte mítica, né? Não a parte mitológica. E aí eu comecei a entender o padrão que eu estava acessando, porque eu comecei a acessar os celtas, né? Os celtas tribais, os celtas bélicos, os celtas, né, com toda a sua característica de trafores e trapares aí desse grupo. E aquilo foi se intensificando. Em 2015, se não me engano, eu fui para a Alemanha para atender uma parente minha, né, que ela fez uma cirurgia e eu fui fazer o pós-operatório dela. E eu tinha certeza que tinha relação com celtas, né, porque ela nasceu no dia 3/3. O verbete que eu fiz foi inspirada nela, né? Inclusive, ela queria estar aqui hoje, ela que pediu para entrar, uma sincronicidade. E aí... Minha mãe nasceu no dia 13/3, não sei se isso é bom ou mal. Aí, ó, viu? Uma sincronicidade também. Mas aí eu fui para a Alemanha, eu tinha certeza que tinha relação com celtas, mas eu não achei conexão, né? Lá tudo em alemão, enfim, não achei nada. No último dia da minha viagem lá para a Alemanha, eu fiquei sozinha e eu ia voltar para o Brasil sozinha, eu estava em Stuttgart. E lá eu fui visitar um museu. Quando eu entro no museu, o meu celular caiu no chão e quebrou. Esse relato está numa revista que eu escrevi, Intercâmbio. O celular quebrou. E aí eu anotei como um acidente de percurso, né? Porque eu estava sozinha na Alemanha, no último dia, meu celular quebrou, eu não tinha como avisar
a família que, ó, tô bem, tô voltando e tal, numa viagem que ia demorar, né, um dia e uma noite. Daí deu assim um estresse, né? Porque eu tinha combinado que eu ia avisar onde é que eu estava e meu celular quebrou e eu tive que comprar uma ficha de orelhão no meio da Alemanha, né, para avisar a família que eu estava bem. E aí fui embora para o Brasil, enfim, e esqueci essa história, só fiz esse relato na revista. Vejam como é importante a gente relatar as coisas, por mais banal que seja. Aí, quando teve o encontro dos intermissivistas, o Guilherme e eu, a gente decidiu, depois do evento, tirar férias na Alemanha. Eu disse para ele, olha, vamos para a Alemanha, é muito bacana ali no sul, vamos passear, enfim, tá. Mas, para variar, eu estava no final do meu doutorado e não consegui fazer um roteiro de viagem. E aí, não consegui, assim, estudar muito, né, onde é que a gente iria, enfim, muito menos pesquisar sobre os celtas, e acabei que não vi nada. E aí, numa dinâmica, o Guilherme teve uma experiência parapsíquica lá, e ele só disse para mim assim, olha, Milena, o resumo da experiência, né, é como se a gente estivesse indo no lugar e não achando aquilo que nós gostaríamos de ter achado. Inclusive, tem até a ver com as citanias de Briteiros, né? Aí eu falei, na hora que ele falou isso, eu peguei uma revista sobre os celtas, abri e vi que tinha uma espécie de uma múmia de um líder celta que foi encontrado, que é um dos artefatos materiais, os mais importantes achados arqueológicos para as pesquisas celtas. E quando eu vou olhar sobre isso, onde que está esse material? Está exatamente no museu onde eu quebrei meu celular. Estava em Stuttgart. Falei, olha, Guilherme, vamos para lá. E aí eu decidi também colocar no roteiro de viagem a região de Glauber, que é o local onde era um assentamento celta, né, lá na Alemanha, e esse material todo é que ficou nesse museu estadual em Stuttgart. E quando eu cheguei em Glauber, encurtando aí meu relato, né, quando eu cheguei em Glauber é que eu tive essa experiência que eu relatei para vocês no início, né? Que eu entro na recepção e aí eu sou recepcionada por essa equipe extrafísica que foi, assim, a experiência extrafísica mais impressionante que eu já tive. Mais impressionante. E eles, assim, reverenciaram. E aí eu via a minha importância para eles naquele contexto. Eu fiquei impactada porque eles trouxeram tudo isso naquele contexto e eu nunca imaginava. Porque uma coisa é você estudar, uma coisa é você saber que você fez parte daquele grupo, a outra é você vivenciar quem você foi. Então, foi, assim, uma experiência muito interessante. E aí, Marina, abreviando, né, a experiência com os paraceltas, para mim, toda essa experiência, e aí eu acessei esse grupo a partir do momento mais, assim, não vou usar a palavra pesado, mas que mais demandava energeticamente de mim, eu acessei esse grupo. E esse grupo me ajudou a resgatar um trafor parapsíquico que eu tinha, que é relacionada a essa força que eu utilizo, essa força, assim, telúrica, mais forte, que eu uso em determinados momentos em que é necessário, né? Aquele desassédio mais hard, eu faço evocação desse padrão energético. Né? E aí, a partir dali, e eu lembro, Marina, é muito legal, assim, quando a gente acessa, porque eu lembro até hoje, eu falando com o Pedro, eu falei assim, Pedro, mas é esse o meu grupo? Tipo assim, eu não quero, né? Era muito, assim, hard, né? Eu não esperava. E aí foi indo num processo de que você vai reconhecendo, você vai assistindo, você vai vendo, né, como eu falei, os traços pessoais, as necessidades de reciclagem, e ao mesmo tempo a recuperação de trafores a partir dessas evocações. Isso para mim seria a síntese, né, do porquê que os amparadores eles pensaram esse determinado grupo nesse contexto. Porque foi um contexto em que eu precisava, um processo lá de desassédio, né, enfim, foi uma recuperação de um trafor que eu não sabia que eu tinha, né, e foi também um atendimento a esse grupo, que quem sabe era ali assim, era necessário, né, era prioritário serem atendidos naquele contexto.
E tudo isso desembocou, né, assim, começou com essa sincronicidade, né, dessa tertúlia, o professor Valdo está esboçando lá esse verbete. E aí é uma sincronicidade, assim, louca, né? Poxa, mas eu sou da área da historiografia. O Valdo está escrevendo um verbete sobre historiografia sobre os celtas, fazendo uma comparação. E acontece tudo isso, né? Então, é muito assim... Eu trago para a minha autopesquisa, né? Faço a minha relação com o tema, e ainda não é uma pesquisa fechada, né? Tem muitos elementos aí que a gente pode extrair, né, de informações. Já agora Falei posso só demais, né, gente? Não, posso só fazer mais uma pergunta? E como é que foi Citânia de Briteiros para si, Helena? Então, esse foi um exemplo de que eu fui em 2010, né? Que eu fui como turista, tipo assim, com aquele distanciamento, né? Agora, o fenômeno que aconteceu lá em Citânia de Briteiros, que aí tem relação com a experiência que o Guilherme teve, é que lá a gente não achou. E aí a gente ficou meio perdido, até que de repente nós achamos onde é que era a entrada e a gente conseguiu chegar lá, porque é bem no alto, né? Você vai subindo, e é um lugar belíssimo. Mas nessa época, em 2010, eu não tinha noção que eu tivesse relação com os celtas. Então é mais uma sincronicidade, quer dizer, por que eu fui para lá em Citânia de Briteiros? Tudo bem, foi, né, uma... Só que assim, ó, nós ficamos 3 meses em Portugal. Tem muitos lugares para ir, muitos eu não fui, que eu sei que muita gente vai, da Conscienciologia, que vai visitar, que eu não fui. E lá em Citânia de Briteiros, poucas pessoas vão, né, e eu, tipo, fiz questão de ir. Então, assim, demonstra dentro das escolhas não lúcidas, né, essas predileções, né? Não, vamos para a Citânia, né? Que lá é um Só para fazer lugar que... um adendo nessa história aí da Citânia, é que assim, a gente estava tentando ir por um caminho que não seguia, mas a gente ficou tentando naquele caminho um tempão e não tinha para onde ir. Depois a gente voltou e vimos que era para um outro caminho. Só que depois a gente foi descobrir que nesse caminho inicial que a gente estava tentando tinha coisa ali também. Então a gente não viu, né? A gente não viu, mas Tinha tinha um coisa. museu, não? Se calhar era o museu cá embaixo. Era atrás, a gente estava tentando ir para uma parte de não é mato, assim, de árvores assim que tinha por trás, a gente imaginava que o caminho era por ali. E depois foi descobrir que ali atrás também tinha coisas, né? Enfim, por algum motivo a gente estava tentando ir por ali. Depois a gente voltou e deu a volta. Mas assim, no lugar que a gente estava tentando, tinha coisa, só que a gente não percebeu. Mas aí a experiência que tu teve na dinâmica antes da gente ir para a Alemanha era justamente que a gente estava indo para um lugar e não achando, né? Isso, esse negócio que a gente sente que tá por ali, mas não, sabe? O problema de tu passar batido. E aí todo... assim, principalmente coisas que a gente não tem oportunidade de ir toda hora. Imagina, né? O arrependimento. Puxa, fui até a Alemanha e não vi isso, né? Agora, aí todo o nosso roteirinho de viagem, assim, lá no sul da Alemanha, especialmente, a gente foi contemplando esses sítios, né? Esses assentamentos celtas. Aí a gente foi em vários lugares, assim, muito interessante. Mas onde mais eu tive, assim, esse processo parapsíquico foi em Glauber, foi, assim, fora de série, assim. Que veja, né? Isso é um processo da retrocognição, né? Quando você encontra os ex-colegas do passado e há um reconhecimento, gente, vem uma memória exatamente daquilo que você era, aquilo que você representava para esse grupo, né? Então, foi, assim, muito, muito rico. E aí, veja, né? Esse é o processo do andar da pesquisa, né? Que eu tinha relutância, porque eu pensava assim, puxa, mas é muito antigo, não tem material. Eu quero uma personalidade para eu pesquisar, né? Uma personalidade, para dizer que é minha, né? Como o pessoal brinca. Mas tudo foi me levando a entrar para essa pesquisa, né? Para acessar esse grupo. E aí eu coloco, assim, algumas hipóteses. Existem, lógico, algumas personalidades interessantes para pesquisar, mas tem poucos materiais. Mas aí você faz o raciocínio assim, bom, se por hipótese eu participei desse grupo, eu fui essa personalidade, né, ou eu tive essa representatividade,
como que eu poderia construir a minha linha do tempo pensando nessa variável? E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? Como eu coloquei no início, qual a relação da história com os celtas? Né? A gente pode pensar na questão dos bardos mesmo, que são, né, os reprodutores mnemônicos, né, os responsáveis, os guardiões da memória. E também a gente pode pensar na questão da grafia, porque há indícios que os celtas eles tinham acesso à escrita, mas por questões de achar que o conhecimento deles era, enfim, sagrado, né? Era um conhecimento sagrado, era um conhecimento para poucos, eles não deixaram nada registrados. E o que se tem sobre os celtas é o que falaram sobre eles, com uma visão ocidentalizada, e também o que eles deixaram de vestígios materiais, que daí os arqueólogos, antropólogos, né, historiadores, eles conseguem inferir a partir da materialidade. Né? Isso é o que a gente tem dos celtas. Então, veja, né, o trabalho que dá a gente recuperar uma memória, né, que não foi registrada. Então, são essas duas relações que eu faço. E, evidentemente, que tem traços também que dá para ser pesquisado. Tem a questão do parapsiquismo, que eu comentei, mas também tem a questão da belicosidade. Eram povos muito bélicos. E aí, qual a minha relação com esse traço? Posso fazer associação com a mesologia que eu ressomei, né? Com o meu temperamento, com os meus trafares. E aí você vai dissecando. Veja que um grupo, né, que é lá de 3.000 anos atrás, você consegue fazer muitas conexões no tempo presente, que ainda, né, existem tanto na minha paragenética, quanto na questão mesológica, grupocármica, né, para a gente pesquisar. Helena, você já viu que esse papo de para-história literalmente vai longe, né? Milênios longe. Então, e é interessante surgir esse papo dos celtas. Eu também, pessoalmente, tenho muita relação com isso, até o próprio professor Valdo já falou. Então, é interessante estar surgindo aqui na nossa conversa, né? E isso é um exemplo de autopesquisa para-histórica na prática. Você vai puxando o fio da meada, daqui a pouco, quando você vê, você está no meio do novelo, totalmente enrolado, né? Então, e de qualquer forma, esse é o nosso trabalho ali, né? Então, Milena, olha, eu te agradeço demais. Essa visão da para-história, para mim, remete muito à autocosmovisão, né? Quando você começa a estudar, o que acontece é você começar a ver o panorama maior, né? Então, você vê toda a linha, muitas coisas que não têm valor perdem sentido, e outras que você não via, olhando esse panorama maior, ficam muito importantes e muito interessantes para a gente estudar. Então, essa pesquisa da para-história, da própria serexologia, eu considero, né, que é, no fundo, o estudo da evoluciologia, é a parte prática da evoluciologia em si. Né? Então, eu te agradeço demais de ter trazido aqui para a gente essas informações, essas reflexões e esse olhar para a historiográfica, ok? Se você quiser falar últimas palavras para a gente. Gente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de falar da minha pesquisa e também de escutar, né, as experiências de vocês, os questionamentos, enfim, tudo ajuda a gente a refletir, né, sobre a especialidade. Fico à disposição, né, de vocês, se quiserem conversar, vocês podem entrar aí em contato comigo para a gente continuar, né, o bate-papo. E boas pesquisas aí para vocês. Espero que vocês encontrem aí a linha, né, se é que já não encontraram, para entrar num novelo aí de pesquisa para historiográfica. Obrigada, Okay, viu, Milena? Eduardo? Muito bom. Obrigado a você, obrigado a todos. Pessoal, uma ótima semana, até o sábado que vem. Muito bom, Tchau. Milena. Parabéns. Obrigada, Rita. Abraço.